Bem-vindos ao Diálogo. Hoje a gente mergulha numa tensão bem presente, né? Aquela entre a fé religiosa e o pensamento mais científico, mais racional. Usando como base o livro O Fim da Fé, do Sam Harris, a gente se pergunta: dá mesmo para ser, sei lá, uma pessoa de fé aos domingos e um cientista funcional, rigoroso, de segunda a sexta? Aqui na nossa conversa, eu vou defender que essas duas coisas são, no fundo, incompatíveis. E eu vou argumentar que, olha, apesar das tensões lógicas que a gente não pode negar, essa coexistência não só é funcionalmente possível, como a gente vê acontecendo por aí com muita gente. Certo. O meu argumento principal, ele parte da natureza mesma da fé religiosa, como o livro descreve, né? Ela se apoia em ideias, em proposições que, bom, não dá para testar empiricamente. Pensa nos dogmas, nascimento virginal, ressurreição, ou aceitar textos antigos como a palavra literal de Deus. A fé, assim, por definição, ela pede crença mesmo sem evidência suficiente, às vezes até contra-evidência. Já o método científico é o oposto disso. A força dele está na observação, na experimentação, na lógica, na exigência de evidência e, um ponto-chave, na falseabilidade. Tipo, a ciência está sempre disposta a testar e, se precisar, jogar fora as próprias teorias. Tentar manter essas duas visões na mesma cabeça exige o que a fonte chama de uma partição mental. Para mim, essa divisão é intelectualmente insustentável, sabe? Ou, no mínimo, um jeito de se enganar, porque a razão e a evidência deveriam guiar todas as nossas crenças sobre o mundo. E as crenças religiosas, como o livro aponta, muitas vezes flutuam livres da razão e da evidência. É o contrário do que a ciência exige. Então, o compromisso com a razão, com a evidência, que é essencial para ser um cientista funcional, ele acaba sendo minado pela própria fé. Eu entendo perfeitamente a lógica da sua posição, que se baseia nessa oposição de como a gente conhece as coisas, né? Na epistemologia. Mas o meu foco vai mais para a possibilidade prática, sabe? Para a funcionalidade disso no dia a dia das pessoas. É interessante que o próprio livro que a gente está discutindo menciona figuras importantes, intelectuais, cientistas tipo Einstein, Stephen Jay Gould, que, tá certo, o autor critica, mas que falaram sobre o fim dessa guerra entre ciência e religião ou propuseram modelos para coexistência. O exemplo mais famoso, talvez, seja a ideia dos magistérios não sobrepostos, né? Aquela ideia de que ciência e religião cuidam de perguntas diferentes. A ciência do como o universo funciona e a religião do porquê, do sentido, da moral. O simples fato dessas ideias existirem, vindo de gente assim, sugere que a coisa não é tão binária, né? Eu argumento que a mente humana tem uma capacidade incrível de compartimentalizar, de separar as coisas. Um pesquisador pode ser super rigoroso, cético, baseado em evidência no laboratório durante a semana, e no fim de semana buscar conforto, sentido, orientação moral na fé. São necessidades diferentes, né? E o próprio livro admite que existem necessidades emocionais, espirituais, que a ciência, focada no empírico, talvez não dê conta de suprir totalmente. E mais, o texto dá exemplos, ainda que polêmicos, de gente com formação científica avançada que tem crenças religiosas muito fortes. Ele cita o caso de alguns terroristas com formação em engenharia, medicina. Claro, não é para justificar nada, mas ilustra que acontece essa coexistência de ciência e fé intensa na prática. Talvez a chave para a funcionalidade não seja a ausência total de contradição lógica, mas a capacidade da pessoa de operar bem dentro das regras de cada mundo. Ciência no trabalho, fé na vida pessoal. Sim, mas essa ideia de operar em mundos separados nos leva direto a um ponto que eu acho crítico. Como a gente justifica aquilo em que acredita? Na ciência, a justificação é um processo bem rigoroso. Depende de evidência empírica, de dados, de resultados que outros possam replicar, de processos claros, verificáveis. O livro dá exemplos, né? Entender a hereditariedade pelo DNA, confirmar uma notícia checando várias fontes. Mesmo quando a gente aceita a autoridade de outro cientista, essa autoridade vem de um histórico de dados, de publicações revisadas, e ela é sempre provisória, né? Pode mudar com nova evidência. Agora, compara isso com a autoridade na religião.
Pega o exemplo do Papa afirmando um milagre, como o nascimento virginal que a fonte cita. Essa autoridade não vem de prova empírica, vem de dogma, de texto sagrado, de tradição. A fé entra justamente onde a evidência falta, ou até contradiz. O livro critica raciocínios como o aposta de Pascal justamente por essa desconexão com a necessidade de justificação baseada em evidência. A pergunta é: como alguém treinado para exigir prova robusta na ciência pode, ao mesmo tempo, aceitar um tipo de autoridade e justificação tão diferente em outra área, muitas vezes pedindo para suspender o juízo crítico? Essa dualidade não gera uma tensão insuportável por uma mente que busca a coerência? Sua descrição da diferença é precisa, claro, mas talvez a questão da autoridade possa ser vista com um pouco mais de nuance mesmo na ciência. É verdade que a justificação final busca prova empírica, mas no dia a dia a confiança na autoridade é super importante. Quantos físicos realmente replicam os experimentos do LHC para confirmar o bóson de Higgs? Quantos biólogos refazem os experimentos do Mendel? A gente confia nos relatos, nas publicações, no processo de revisão por pares, que no fundo é um sistema de autoridade, baseado em reputação, em expertise, num método que a comunidade aceita. Será que a gente não poderia pensar na fé como um tipo diferente de autoridade ou fonte de justificação, mas para áreas não empíricas? Tipo o propósito da vida, o bem e o mal, a experiência do transcendente, coisas que a ciência, pela sua própria natureza, não se propõe a responder diretamente. E não podemos esquecer, o livro até menciona Popper e Kuhn, que a própria ciência funciona dentro de paradigmas, né? Com teorias e consensos que não são verdades absolutas, que mudam. A história da ciência está cheia de reviravoltas. Isso não invalida a ciência, óbvio, mas lembra que mesmo a confiança na autoridade científica tem seus limites. Está sujeita a história a mudanças. A confiança em algum nível parece existir nos dois lados, ainda que os critérios sejam bem diferentes. Eu reconheço que a prática científica envolve confiança, sim, mas insisto que a diferença fundamental está na metodologia e na atitude por trás dessa autoridade. A autoridade científica, mesmo num consenso, ela é por princípio aberta à revisão, à crítica e, crucialmente, ao falseamento. Se aparecerem dados contrários, se descobrirem falhas, se propuserem uma teoria melhor, tudo isso move a ciência para frente. Uma teoria científica, por mais estabelecida que seja, pensa na física de Newton, pode e deve ser mudada ou abandonada se a evidência exigir. A relatividade não pediu licença para Newton. Em contraste, a autoridade dogmática em muitas religiões funciona diferente. Dogmas são muitas vezes apresentadas como verdades reveladas, eternas, imutáveis e fundamentalmente imunes à refutação por evidência empírica. Questionar o dogma não é buscar a verdade, é frequentemente heresia, falta de fé. Essa diferença na abordagem não é pequena, sabe? Reflete uma diferença profunda em como a gente acha que conhece, valida e corrige o conhecimento. Manter os dois sistemas rodando em paralelo parece exigir um malabarismo mental constante. E esse malabarismo mental, como você chama, nos leva direto para a questão da coerência versus a compartimentalização. Como eu disse, eu defendo que essa capacidade humana de compartimentalizar, de separar mentalmente áreas da vida, aplicando regras diferentes para cada uma, talvez não seja uma falha de racionalidade, como o livro parece sugerir, mas sim uma característica funcional, talvez até adaptativa da nossa cabeça. Pense em como a gente lida com diferentes papéis sociais. A gente age de um jeito com os filhos, de outro com o chefe, de outro com amigos. São conjuntos diferentes de expectativas, de normas. O livro, curiosamente, dá um exemplo de dissonância cognitiva nos próprios autores, quando eles estavam em Paris, perto da embaixada americana, depois de um alerta. Eles tinham crenças conflitantes sobre o perigo real e a vontade de ficar ali. Isso mostra como a mente pode, sim, manter ideias contraditórias ao mesmo tempo, criando partições, mesmo que temporárias. Se essa capacidade existe, por que não aceitar que ela possa ser usada de forma mais estável para gerenciar a relação entre ciência e religião? Não seria um jeito de
De otimizar a funcionalidade em cada área, aceitando que elas operam com lógicas diferentes? Você descreve a compartimentalização como uma ferramenta, mas a visão do livro é bem mais crítica, né? Lá, essa divisão é vista como falha na racionalidade, auto-engano ou, na melhor hipótese, uma inconsistência problemática. A busca por coerência lógica, semântica, epistemológica é apresentada como um valor fundamental para entender o mundo de forma clara, honesta, para a integridade intelectual mesmo. Permitir que um conjunto importante de crenças sobre a realidade, sobre o destino humano, sobre moralidade, opere livre da razão e da evidência, como a fé exige, é descrito como uma má utilização intransigente do poder de nossas mentes. A preocupação é que essa suspensão da crítica racional numa área tão importante possa inevitavelmente vazar, corroer o rigor intelectual em outras áreas, incluindo a ciência. Se a gente aceita afirmações extraordinárias sem evidência extraordinária na religião, será que isso não diminui sutilmente nossa exigência por rigor na ciência, mesmo sem perceber? A integridade intelectual não deveria ser um ideal para buscar em todas as áreas do pensamento, em vez de ser convenientemente dividida em caixinhas? Essa busca por uma coerência total, unificada, é um ideal filosófico bonito, sem dúvida. Mas a pergunta que eu faço é: será que isso é um padrão realista? Ou mesmo necessário para a funcionalidade, seja na vida ou na própria ciência? A ciência, a gente sabe, lida o tempo todo com incerteza, com modelos que são só aproximações, com anomalias, com paradigmas que mudam. A história da ciência não é uma linha reta para a verdade perfeita e coerente, mas um processo dinâmico, às vezes confuso, de descoberta, revisão. Se a própria ciência opera com um grau de incoerência temporária ou com modelos que a gente sabe que são incompletos, por que exigir uma coerência absoluta e instantânea entre as crenças científicas de alguém e suas crenças existenciais ou religiosas? Talvez a funcionalidade, a capacidade de ser um bom cientista e uma pessoa de fé esteja justamente na habilidade de aplicar os padrões certos no contexto certo. Exigir evidência rigorosa para uma hipótese molecular e buscar um tipo diferente de resposta para questões sobre sofrimento ou propósito. A funcionalidade poderia estar em gerenciar bem essas diferentes caixas de ferramentas mentais e não em forçar uma fusão num sistema único e perfeito, algo que talvez nem seja possível nem desejável para a complexidade que é a experiência humana. Mesmo admitindo, só para argumentar, que essa separação seja possível na teoria, ainda tem uma preocupação prática importante que o livro também levanta. A possibilidade de que as crenças religiosas, mesmo supostamente isoladas na vida pessoal, acabam influenciando, sutil ou abertamente, a prática científica e suas consequências sociais. Essa influência pode aparecer de vários jeitos. Um deles é limitar áreas de pesquisa consideradas tabu por causa de dogmas religiosos. O exemplo clássico, que está na fonte, é a pesquisa com célula-tronco embrionária, né? Objeções religiosas levaram a políticas restritivas que brecaram a ciência em vários lugares. Outro jeito é introduzir vieses, talvez sem querer, na interpretação de dados, especialmente em áreas como evolução, cosmologia, psicologia, onde a ciência pode bater de frente com visões religiosas tradicionais. E, finalmente, tem a influência na esfera pública, onde crenças religiosas podem acabar moldando como a gente debate e legisla sobre ética na ciência e tecnologia. A fonte cita o exemplo do juiz Scalia, que teria usado justificativa bíblica para posições legais com grandes impactos. Nesses casos, a tal separação funcional entre a fé do domingo e a razão da semana parece ruir, né? Com consequências bem reais para a ciência e para a sociedade. A separação talvez seja mais porosa do que a gente gostaria. Eu reconheço que esses pontos de atrito existem e são importantes, sim. A influência indevida de qualquer sistema de crença não científico, religioso, político, ideológico sobre a pesquisa ou a política pública é algo que exige vigilância sempre. Mas o argumento contrário é que o próprio treinamento científico e a estrutura da comunidade científica desenvolveram mecanismos fortes para identificar e diminuir esses vieses. O método científico, com a ênfase em objetividade,
replicação de resultados, análise estatística rigorosa, muitas vezes cega, duplo cega, e principalmente o processo de revisão por pares, o peer review, funciona como um sistema de controle de qualidade. Ele é desenhado justamente para filtrar erro, viés, influência subjetiva, venha de onde vier, incluindo as crenças pessoais do pesquisador. Ninguém está imune a viés, mas o processo científico bem aplicado busca minimizar o impacto disso no resultado. A própria existência histórica e atual de tantos cientistas superprodutivos, respeitados, que deram contribuições enormes para suas áreas e, ao mesmo tempo, são pessoas abertamente religiosas. Pensa no Francis Collins, ex-diretor do NIH, um exemplo muito citado. Isso sugere que essa separação funcional, mesmo sendo desafiadora, não é só possível na teoria, mas alcançável na prática por muitos. O processo científico, na sua melhor forma, tem uma capacidade de autocorreção que pode isolar o trabalho do cientista das suas convicções pessoais, permitindo que ele opere funcionalmente dentro das normas da ciência. Bom, para concluir minha perspectiva, eu reafirmo a posição, alinhada com a crítica da fonte, de que os fundamentos de como a gente conhece as coisas, a epistemologia na fé religiosa e no método científico são opostos mesmo. Crença e dogma de um lado, evidência e questionamento do outro. Essa oposição torna a coexistência harmoniosa e íntegra, na mesma mente, uma tarefa, muito problemática, se não impossível. Exige uma compartimentalização que, na minha visão, compromete a busca por um entendimento unificado e racional da realidade, ou, no mínimo, limita o alcance da razão. A separação funcional, embora talvez desejada por alguns, me parece, na melhor das hipóteses, uma trégua instável e, na pior, uma ilusão que pode esconder os conflitos reais e suas consequências. E eu concluo reafirmando minha posição. Apesar das tensões lógicas que são inegáveis, a capacidade humana de compartimentalizar, junto com a natureza diferente das perguntas que a ciência e a fé costumam abordar, o como empírico versus o porquê existencial, permite sim uma coexistência funcional. As pessoas mostram que são capazes de ser cientistas eficazes no trabalho e, ao mesmo tempo, manter uma vida de fé significativa na esfera pessoal. Elas conseguem navegar essas áreas distintas, aplicando os padrões apropriados a cada contexto. Essa possibilidade de coexistência funcional está na complexidade da prática individual, na arquitetura da nossa mente, e não é invalidada por uma incompatibilidade teórica absoluta ou por pontos de atrito que, embora existam, podem ser gerenciados. Especialmente sobre o que conta como evidência, sobre a viabilidade e as implicações da compartimentalização e sobre o quanto, de fato, fé e razão se influenciam na vida de quem tenta abraçar as duas. Exato. É uma questão cheia de facetas que toca em debates profundos sobre a cognição, sobre a natureza da crença, o papel da ciência e o lugar da espiritualidade ou da religião no mundo de hoje. O material que a gente discutiu oferece uma perspectiva crítica e argumentos que, com certeza, provocam mais reflexão sobre essa interação complexa. A gente espera que esse diálogo tenha ajudado a iluminar alguns ângulos e argumentos, incentivando quem nos ouve a continuar explorando as nuances dessa relação e a formar suas próprias conclusões.